Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos com nossa porção diária da palavra, estamos começando mais uma semana, estarmos juntos aqui sempre é muito bom. Quero desejar que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa, produtiva, uma semana que você consiga alcançar os seus objetivos, aquilo que você coloca como planejamento ao longo da semana, que você então tenha condição de alcançar, bem como que Deus esteja nos abençoando ao longo desse dia, em tudo quanto nós iremos, então, fazer, que seja conduzido, direcionados pelo nosso Senhor. Estamos nós lendo o texto que trata da passagem do povo de Deus pelo deserto em direção à terra prometida. Saíram do Egito e, então, ao longo da caminhada, muitos foram as dificuldades, as lutas que eles tiveram que enfrentar, os momentos adversos, as questões que fizeram parte desta caminhada e que servem como lições para nós, pelo menos para nós não cometermos os mesmos erros, não seguirmos na mesma trajetória, muitas vezes equivocada, que o povo então teve para realizar. Quero então hoje ler com você o texto que trata do capítulo 14 de Números. Nós vimos no sábado, na última meditação, falando sobre o retorno dos espias e o relatório que eles prestaram. E agora, então, nós temos a consequência no meio da congregação do povo de Deus sobre ali o relatório que eles apresentaram. Diz o texto, Números 14, verso 1 até o verso 12. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Amém. Aqui está esse relatório que os espias apresentaram e a consequência direta na congregação, ou seja, no meio do povo de Deus. Eles ficaram apavorados, eles ficaram completamente assustados, eles ficaram com medo. E quando tudo isso aconteceu, o que na verdade podemos perceber que aqueles 10 homens fizeram, aqueles 10 espias incrédulos, o que eles fizeram foi colocar no coração do povo um completo esquecimento daquele que estava conduzindo. Não era Moisés e Arão que conduziam o povo, na verdade eles eram conduzidos por Deus. Fizeram com que eles ficassem cegos em relação à ação de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus no meio deles, os muitos milagres que já haviam sido realizados. Então ofuscou o medo, o temor. Agora,
assustados e apavorados, eles não conseguiam mais compreender que eles eram o povo eleito de Deus, que Deus estava conduzindo, que Deus tinha uma promessa para eles. E assim, então, veja como que algumas pessoas são suficientes para produzir o engano, o medo, o erro, até mesmo a rebelião contra Deus. Porque diante dessa realidade o povo chorou e eles disseram: vamos escolher um líder, vamos escolher uma pessoa que vai nos conduzir e vamos voltar para a terra do Egito. E diante disso, o que acontece é que eles se rebelam contra Deus. A palavra que Josué e Caleb eles dão é uma palavra de confiança. Nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra, porque Deus é que falou, é Deus que nos deu essa terra. Nós vamos entrar porque a defesa deles se foi, eles não vão conseguir resistir, não é nós que eles vão resistir, eles não têm como resistir o poder de Deus, eles não têm como resistir a ação de Deus sobre eles. E então, o pedido que Josué e Caleb faz para eles era justamente para que eles não fossem tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor. Eles não estavam sendo rebeldes contra Moisés, estavam sendo rebeldes contra o Senhor. E veja que, diante dessa realidade, eles queriam matar Josué e Caleb, apedrejar Josué e Caleb. E o que Deus faz? Deus diz: olha, eu vou destruir esse povo, já cansei. O tempo todo, a manifestação de poder e graça de Deus, milagres e maravilhas, e o povo, então, eles sempre estão respondendo com ingratidão, com indiferença, com incredulidade, com rebeldia. Deus então disse para Moisés: vou fazer um povo de você maior e mais forte. Veja que Deus está chegando ao limite da sua paciência com o povo nessa trajetória. Gostaria de convidar você para que, diante de tudo isso, trazendo para a nossa realidade nossos dias de hoje, para que nós não sejamos rebeldes, para que nós não sejamos incrédulos quanto às promessas de Deus para nós. Não estamos nem tratando lá atrás, estamos falando para nós hoje, como igreja, o povo de Deus, que olhamos para frente, olhamos para o novo céu e a nova terra que está prometido pelo Senhor, a volta gloriosa de Jesus para nos levar a estar com Ele. Então, que nós não sejamos incrédulos, que nós não sejamos indiferentes, que jamais venhamos olhar para trás, nós vamos olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, Cristo que é a nossa esperança da glória. Deus abençoe você e a sua casa e toda a sua família. Vamos juntos então, vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer pelo dia de hoje e pela Tua palavra, Deus, que nós lemos. Aquele momento, Deus, tão difícil para o povo, quando eles foram levados a um equívoco, ao engano, Deus, ao medo e até mesmo perderem de vista, ó Deus, as Tuas promessas, não confiaram no Senhor. Deus, quero pedir que nos ajude, Deus, para a cada dia reafirmarmos, ó Deus, e declararmos a nossa confiança plena no Senhor. Pedimos pelo dia de hoje, clamamos, ó Deus, por Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço para você. Fique na paz.